Já sei, você está com dificuldade em deixar seu site responsivo. Hoje vamos ver como deixar um site que quebra ao diminuirmos a tela e um site responsivo, dessa forma. Vamos lá? Para te ajudar a imaginar essa estrutura, crie um desenho, seja físico ou digital, com tudo que precisa. No meu exemplo, temos a main em branco, temos as sections em rosa, que estão dividindo a tela, e dentro dela temos as div em verde. Dentro de cada div, possuímos elementos específicos, em azul, buttons, H1s e outros elementos. Dentro do nosso código, podemos ver a main, logo após o body, e 3 containers principais, o header e 2 sections, a section central e a section gradiente. Dentro de cada um, temos as nossas divs e elementos específicos. Um ponto importante do nosso HTML é exatamente esse Meta Viewport. Através dele, teremos todo o uso da Media Query, que veremos para frente, e mais importante, a responsividade. Em tela, que vimos em código, temos o header, com os elementos de imagem em um canto, select e button do outro. No meio, nossa div central, temos elementos de H1, H2, span, input e button. E por último, o nosso section de gradiente, com a imagem, a div e seus elementos de span e também um ar, não é um button, porque isso aqui é um link. Agora vamos para a correção do nosso style CSS. Vamos iniciar pela main, que podemos ver já não está centralizada e muito menos responsiva, assim como todos os outros elementos. A primeira coisa que precisamos fazer é aumentar seu tamanho. Utilizamos width, que é a largura, laterais, e height, que é a altura, cima e embaixo. Colocamos ela em valor de 100%, ambas, porque queremos a tela inteira. 100% aqui e 100% desse container também. Lembrando que priorizamos a porcentagem em relação ao pixel, isso porque ele se adapta de acordo com a tela e o container. Podemos ver que ele está quase 100%, isso porque ele não atingiu a parte de cima nem a parte lateral, devido a body. Para corrigir isso, podemos tirar o top 0 e o left 0. E assim concluímos nosso body totalmente. No header em tela cheia, podemos ver que está até correto. Porém, quando diminuímos a tela, vemos que está extremamente quebrado ainda. Para corrigi-lo, temos que evitar que ele seja fixo. A melhor forma é utilizando porcentagem em vez de pixels. Neste caso, temos a margem e a padding fixas. Margem, só lembrando, é o lado de fora do container, enquanto o padding, ele expande o lado de dentro. Neste caso, queremos evitar utilizar pixels. Então, em vez de 150px, vamos utilizar um valor em porcentagem. A porcentagem do container pode ser qualquer coisa que queremos, mas a melhor forma de 150 é uns 10%. Não quebrou nada, porém, ainda não está dinâmico. Para a nossa próxima correção, vamos seguir para o valor fixo da div. Neste caso, temos a margem left, ou seja, é um container que está fechando aqui com valor fixo ainda, então é extremamente incorreto isso. A melhor forma de fazermos isso, podemos ver que voltou, é deixar o container dinâmico. Para isso, utilizaremos o header, que é o container completo, com o justify content. Como queremos cada um em uma ponta, vamos utilizar o justify content space between. Temos outros como space around, space evening e até mesmo start e end, cada um focado em um ponto do quadro. No nosso caso, queremos deixar 2 pontos, então space between. Já temos uma pequena alteração, margem left já foi embora. Até aqui, já conseguimos fazer isso. Então já vemos que está extremamente mais dinâmico do que antes. Um outro elemento interessante também para utilizarmos é o Hen. O Hen ele é muito utilizado para fontes e para outros elementos mais exatos, como padding e margin left e margin right. Isso porque ele substitui o px muito mais amplamente. No nosso caso, estamos usando font size com 16 px no button, como podemos ver aqui. Já é um valor bom, porém, podemos deixá-lo melhor ainda. Com o Hen, cada Hen considera-se 16 px. Então, com 2 Hen, já passamos para 32. Então, precisamos ficar subindo um por um na escada. Passamos aqui, um Hen de font size. Não podemos alterar nada, porém, na nossa tela, vai ficar muito mais dinâmico. Para demonstrar isso, também podemos substituir o padding por Hen. Então, aqui estamos com 20 px. Podemos alterar o valor, por exemplo, por 1.5 Hen, que vai ser exatamente igual. A ideia dele ser um pixel mais dinâmico é muito boa. Outro problema que temos aqui é no center container, com o RAID fixo.
ele está com 700px, porém queremos que ele seja adaptável à tela. A melhor forma para utilizarmos isso é o VH. ViewHeight e o ViewHeight, que é VW e VH, são muito utilizados para height e height para elementos da tela. Quando colocamos 100 VH, temos 100% dele na tela, como podemos perceber. Agora, como queremos apenas uma parte dele na tela, colocamos um valor um pouco menor. No caso, 60 VH, ou seja, 60% da tela em si, e não só do container, seria a porcentagem. E a última correção que temos é no Center Container Input. Novamente, o widget fixo. Tá vendo o padrão? Todos os widgets, todos os heights e as margens dos containers precisam ser dinâmicos. Os elementos dentro dele não precisam ser tão dinâmicos. Espaçamento de botão, tamanho da fonte, essas coisas são um pouquinho mais fixas e adaptáveis sozinhas. Porém, os containers precisam ser a base de tudo. Por isso que lá atrás, construímos um container e um desenho extremamente estruturado. Vamos agora alterar o valor para 20%, que é um valor próximo do que queremos, e o mais importante, dinâmico, como podemos perceber. Tá vendo quão especial esse site já tá ficando? Está muito melhor do que aquela primeira versão que tínhamos no começo. Agora temos todos os widgets dinâmicos, como falamos, e mesma coisa com heights. Uma ótima dica somente sobre esses pontos. Podemos adaptar esse site ainda mais, deixando alguns elementos do CSS dinâmicos para diferentes telas. Podemos fazer isso utilizando o Media Query. A ideia do Media Query é uma lógica através da quantidade de pixels na tela para poder definir o que vai ser feito em determinado ponto. Vamos passar agora para um exemplo prático do Media Query. Escrevemos @media, colocamos um only para garantir que ele não irá quebrar em navegadores que não o aceitam, e colocamos a mídia que queremos, nesse caso, screen. E finalizamos colocando o nosso parâmetro. Podemos colocar width, height e qualquer outro elemento que desejamos que especifique. Ao colocarmos max width, falamos que a tela precisa ter um valor menor ou igual àquele valor que colocamos para entrar naquele bloco de código. Acontece o oposto quando colocamos min width. Falamos que a tela precisa ser maior ou igual àquele valor. Você pode colocar também outras dinâmicas dentro desse Media Query. No nosso caso, queremos o max width, ou seja, uma tela que chegue até 700px. E aqui dentro vamos fazer alguns elementos para quebrar o botão, para não termos esse probleminha, deixá-lo continuamente do lado, e algumas imagens que não ficam legais quando ficam muito pequenas, sem falar das fontes, que é o normal. Temos aqui algumas dinâmicas pouco diferentes. O header com uma margem um pouco menor, a imagem também um pouco maior para ficar diferente. Temos também bastante diferenciação com font size, que a fonte é dinâmica, porém algumas telas podem ficar ruins de acordo com o tamanho dela. É importante definir de acordo com o Media Query. Center Container um pouco mais específico. E o mais interessante, nosso form, ele quebrado em uma coluna ao contrário de linha como estava. Sem falar do nosso querido Display None. Ele é muito utilizado para sumir elementos da tela, que fica muito legal na web, porém mobile polui muito a tela. E chegamos agora na nossa solução final, uma tela desktop com todos os elementos centralizados, porém com seus containers dinâmicos. E ao chegarmos a 700px, como colocamos no Media Query, seus elementos são alterados, como podemos perceber. Em resumo dessa aula, primeiro, desenhe a sua estrutura HTML do que você imagina. Segundo, evite utilizar valores estáticos para containers dinâmicos. Priorize a porcentagem em relação ao px. E terceiro, utilize o Media Query. Ele vai salvar suas telas responsivas. Tudo isso vai evitar muito estresse. Quanto mais praticar, melhor vai ficar. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo para que o maior inimigo do front-ender seja combatido. Até a próxima!